Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Padre Rafael, estou eu aqui com o professor Guilherme. Seja bem-vindo, este é o canal Regina Angelorum, nosso podcast semanal, quando dá para ser semanal, diário quando dá para ser diário, mensal quando dá para ser mensal, enfim. Seja bem-vindo, nós vamos iniciar com uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso podcast, nós sempre tratamos assuntos espirituais. E, para falar a verdade, toda a gente consegue sobrenaturalizar praticamente todos os assuntos, toda a realidade da nossa vida. E hoje nós vamos falar dos santos anjos, dos anjos. Em breve nós teremos o início da quaresma de São Miguel e final de setembro a data dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e depois do anjo da guarda. O que é que nós podemos falar sobre os santos anjos? Muitas coisas. Mas vamos começar com o raciocínio que nós estamos falando de seres espirituais que não possuem corporeidade. Está bem, Guilherme? Tô bem, graças a Deus, tudo em paz. Que bacana, que bacana. Começa daqui ou vai daí? Vai, vamos aí. Bora. Parceiro, a primeira coisa que eu acho que a gente precisava destacar com os nossos ouvintes é que nós temos que ter consciência da personificação dos anjos. O que eu quero dizer? São seres individuais, pessoais, como nós, dotados de vontade, dotados de conhecimento, dotados de liberdade e que estão, de uma certa forma, ao nosso serviço. A gente nunca pode se esquecer isso. Deus criou uma realidade sobrenatural, uma realidade espiritual, quantitativamente falando, enorme, e que esses seres estão a nosso serviço. E a gente não pode descartar essa relação com eles. Né? Não dá nem pra falar que é enorme, dá pra falar que é imensurável, assim. Não tem como a gente numerá-los. Então, vamos nessa. Olha só, na Sagrada Escritura nós temos o nome de 3, certo? Gabriel, Rafael. De 4, porque a gente consegue associar Lúcifer como uma expressão de nomenclatura daquele portador de luz. Tá. Né? Já que o nome não é... Os nomes que nós temos aí relativo à função, o seu exercer. Vamos usar a palavra carisma daquele anjo. Explica, vai lá. Né? Então, o que nós temos de Miguel, Gabriel, Rafael e Lúcifer não são nomes como uma realidade associados a ele, dado a eles como identificação. Nós identificamos por o que eles estão realizando. Ou seja, quando o Gabriel aparece no livro de Daniel, acho que é a primeira vez, se eu não me recordo, estou falando de... quando fala de citação, tem que sempre voltar a olhar de forma direta a citação específica para não falar bobagem. Mas enfim, nós temos Rafael, a medicina de Deus, o Gabriel, né, o mensageiro, e São Miguel como Deus. Aquele que tenta fazer oposição a Deus, ele defende, ele luta contra aqueles que tentam se fazer à semelhança de Deus, no seu agir, na sua potência. Então nós não temos o nome. Isso é importante porque provavelmente você já deve ter escutado pessoas ou revistas, sites, assim, descubra o nome do seu anjo. Uhum. Isso entra na área de superstição e magia, porque nós não temos esse poder. O que nós temos dos nomes dos anjos é o que é revelado. Quando a gente fala do mundo espiritual, mundo angélico, se a gente for além da revelação, a gente vai estar num campo de uma especulação muito perigosa. Então nós temos a nossa fonte. Sagrada Escritura, tradição. E o que nós temos está revelado. É revelado. Quando a gente fala dessa questão de pensar nos anjos fora da Sagrada Escritura e fora da tradição, a gente sabe que tem muita literatura em torno disso, né? Sim. Muita gente escreve, muita gente comenta, mas eu sempre fico um pouco receoso justamente nisso, para a gente não cair numa espécie hora de superstição, hora de nova era. Mas também eu tenho medo da gente cair no sentido, no local inverso. O que seria, padre? Como a Sagrada Escritura possui indicações claras da existência dos anjos e das suas ações, mas isso não aparece de uma maneira
quantitativamente significativa. Eu estou dizendo quantitativamente. A gente não pode esquecer que a anunciação do Filho de Deus para a Virgem Maria foi feita pelo anjo. Mas como não é algo recorrente na Sagrada Escritura, às vezes eu tenho a sensação que boa parte dos católicos, eles acabam tendo uma devoção aos santos anjos quase como algo periférico. Algo que é bom ter, mas se não tiver, não faz tanta falta. Culturalmente, no Brasil, nós não temos essa devoção tão fomentada. Mas, Guilherme, aí eu acho que não sei se eu concordo tanto com você. Eu acho que eles estão bem presentes na Sagrada Escritura. Né? Nós olhamos em Gênesis com Abraão, nós olhamos no livro de Daniel, nós vimos com São Paulo, com São Pedro, com o livro do Apocalipse, Lucas, a infância de Jesus. Quer ver? Eu vou fazer a menção aqui. A primeira vez que era mencionado um anjo na Sagrada Escritura é em Gênesis 16, quando nós temos não é Gênesis 16, mas o que eu vou ler agora é Gênesis 22. O anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. O anjo disse: não estendas a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal, agora sei que temes a Deus, tu não me recusaste teu filho, teu único. É interessante que as primeiras menções dos anjos da Sagrada Escritura, há uma mistura de Deus e anjo falando. Repetir aqui. Gênesis 22, versículo 11. Mas o anjo do Senhor chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. O anjo disse: não estendas a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal, agora sei que temes a Deus. Tu não me recusaste teu filho, teu único. Ele faz uma linguagem que você percebe é o anjo, mas depois já fala como se fosse a primeira pessoa. Então, para o autor bíblico, ouvir um anjo, o falar do anjo, é ouvir a Deus, é o falar de Deus. Os anjos são a expressão das maravilhas de Deus, do magnífico e do extraordinário. Então, dentro disso que você falou, eu vou tentar me fazer um pouquinho mais claro. A gente sabe da importância da devoção aos santos, mas de uma maneira muito objetiva. Ninguém pratica essa devoção com uma gama muito grande de santos. Algumas pessoas são bastante devotas de Santa Teresinha, outras são devotas de São João Paulo II, lá na Fraternidade, São João Bosco. E a gente tem aqueles santos mais populares ainda, Santa Rita, São Judas Tadeu e por aí vai. Mas vamos lá, ninguém deixa de ser católico se não tiver uma grande devoção por Santo Expedito, por assim dizer. A sensação que eu tenho é que, pelo menos no Brasil, tá? A gente acabou fazendo dessa prática de piedade aos santos anjos algo parecido com o que nós temos com alguns santos da igreja. Se tiver, bom. Mas se não tiver, não tem problema. E isso eu acho que precisava ser resgatado. O católico, estou falando do Brasil, precisava compreender que estar em comunhão com os santos anjos é, como você falou, estar em comunhão com o próprio Deus. E, de uma certa forma, é estar em comunhão com o próprio céu. E por que eu estou dizendo isso? E aqui eu quero pedir para você fazer um certo comentário acerca disso. Apesar dos anjos não serem materiais, palpável, né? Mas, como eu disse, eles são personas, certo? É um ser no singular. E esse ser no singular, ele foi feito e ele tem um grau de comunhão com Deus que nós não temos. Ele já contemplou a Deus. Ele conhece a verdade, por assim dizer. Então, eu posso afirmar categoricamente, me corrija se eu estiver falando uma heresia. Anjo não tem fé. Anjo tem certeza. Sim. Contemplou, certo?
Quando eu tenho a existência do anjo no céu, com Deus, numa determinada ação, esse instante, ele é um, por assim dizer. Mas essa criatura, ao mesmo tempo, ela é enviada para a Terra. Ela é enviada para cá. Eu acho que eu não peco em dizer que aqui neste local nós temos a presença de anjos que estão aqui para nos servir, que estão aqui para nos proteger, que estão aqui para nos orientar. E eu acho que o ser humano teria uma vida muito mais na graça se ele de fato se conscientizasse dessa presença real, angélica, e principalmente o do porquê que eles estão aqui. Eles não estão aqui como... A nossa vida não é um Big Brother. Sim, sim. Nos vigiando. A minha vida não é um BBB para o meu anjo da guarda. Né? Que de tempos em tempos ele vai lá e vota se o Guilherme vai ou não conseguir esse emprego, Continua, vai ou não conseguir uma relação, vai ou não evangelizar direito, enfim, ou vai ou não ser salvo de um determinado assalto. Não, não tem BBB nesse sentido. Eles estão aqui a serviço. Só que ao mesmo tempo é um serviço que em alguns momentos precisa ser suplicado, precisa ser invocado, precisa ser quase que designado. E aí a história do Padre Pio é muito bonito nesse sentido, né? Mas vai lá, você ia falar o que Tem várias, né? Mas olha, a primeira complicação que nós temos, que nós estamos falando de seres atemporais e a gente não consegue pensar fora do tempo. Sim. A gente vai usar alguma expressão, algum verbo para colocar os anjos no tempo. Ele contempla ou contemplou a face de Deus? É um processo, um presente contínuo. Então, nós temos essa dificuldade. Então, você falou assim, em algum momento foi enviado. A Sagrada Escritura falou. No sexto, quando já tinha sexto mês da gravidez de Isabel, o anjo do Senhor foi enviado a uma virgem, uma jovem em Nazaré. Foi enviado dentro da linguagem humana para dizer, ele está ali naquele local. Mas quando falamos do mundo espiritual, nós falamos de um mundo atemporal, que a gente não consegue encaixar os anjos no tempo. Então, do nosso existir, já sim, tem um anjo. Nós vamos entrar em vários aspectos devocionais, que nós não temos nada de doutrina fechada, ou faz parte da revelação dizer, nasceu um anjo, fui batizado, tem um anjo. É claro que a gente olha com muita devoção, que o anjo da guarda. Mas sabe uma coisa que você estava dizendo? Eu acho que entre aspas, o mundo pop problematizou os anjos. Por quê? Porque se você olhar filmes, se você olhar desenhos animados, se você Ganhou olhar a minha tudo curiosidade. isso... Como assim o mundo pop problematizou os anjos? Infantilizou os anjos como seres totalmente caricatos. Tá. E essa ideia caricata faz com que a gente não tenha devoção àquilo que é caricato. Eu não vou ter afeição ao meu anjo da guarda. Eu não vou trazer a dimensão de dialogar com o meu anjo da guarda. Porque se você olhar filmes, cenas, novelas... Tem uma novela que era chamado Um Anjo Caiu do Céu, e era um anjo bem deturpado do que a gente podia trazer do imaginário em nossas vidas, do imaginário angélico. Se a gente olha para desenhos e filmes, o anjo é um anjo atrapalhado, cômico, engraçado, que ao invés de ajudar acaba atrapalhando. Então, essas questões, pelo menos estou falando assim, década de 80, 90, né? Ela não suscita devoção. Porque aquilo que é caricato, eu banalizo, eu menosprezo. A mesma coisa em relação quando a gente fala do demônio, que também é um anjo. Quando ele ficou caricato durante muitos anos e séculos, a igreja nunca ignorou, mas as pessoas começaram a não temer tanto por entender que caricato, não é verdadeiro, então eu não vou temer. E o contrário também, não vou ter devoção. Então essa ideia do anjo
quando eu falo do mundo pop, que foi um desserviço, tá ligado a esse raciocínio. Aqueles anjos loirinhos lá da arte sacra europeia, gordinhos, com suas asinhas, fofinhos, ou que soltam flechas para deixar as pessoas apaixonadas uma pela outra. Então, é nesse sentido que eu digo que os anjos e essa apresentação sobre os anjos nunca... acho que nunca foi nenhum combustível para suscitar uma devoção, né? E tem gente que mistura anjo com a ideia de fada, com a ideia de gnomo e tantas outras coisas. Enfim. E você ia falar alguma coisa do Padre Pio? Não. Antes da gente falar... Vou falar do Padre Pio, mas eu queria... Mas você entendeu quando eu digo que houve uma... Perfeitamente. Mas eu não sei se você tem condição de ajudar a gente agora, senão eu prometo que na semana que vem eu trago. Esses dias eu sistematizei, é que eu sou ruim de memória, mas dentro da realidade angelical, a gente também, de uma certa forma, a gente costuma rotular todos os seres espirituais de anjos. A gente chama anjo. Sim. E existe uma gama maior de seres espirituais, aquilo que a gente chama de serafins, querubins e por aí vai. Cada um deles com um grau de comunhão com Deus e cada um deles com algumas propriedades. Você consegue apresentar isso pra gente? Olha, Guilherme, tu é canalha. Realmente eu não Não, eu tô falando... Não, eu digo canalha porque realmente isso é muito importante, mas eu não tô aqui com a sistematização. Se a Sagrada Escritura mesmo apresenta essa sistematização. A Sagrada Escritura fala a menção sobre 7 grandes anjos, que desses 7 a gente conhece Gabriel, Miguel e Rafael, né? Aí nós temos nomes que são revelados. Não vou usar essa palavra revelado, mas que estão presentes na literatura apócrifa. Uriel, Samael, que são tanto anjos bons quanto que fazem parte do grupo dos decaídos, junto com Lúcifer, Azazel, o El, né, que está sempre presente. E Uriel, tem outros assim. Agora eu não vou conseguir te dar a sistematização eu tava pensando, da ordem, a hierarquia de principados, potestades. Isso como expressão do mal nós temos, né? E dos anjos de Deus, serafins, querubins, arcanjos. Arcanjos a gente sabe que é uma solenidade, uma expressão solene maior, dos maiores. Tanto que quando a gente fala desses 3 revelados, nós estamos falando de grandes ações extraordinárias do agir deles, né? Imagine, quando eu era criança, o primeiro livro da Sagrada Escritura que eu li foi Tobias, que eu descobri que tinha o anjo com o meu nome. Não era nem eu que tinha o nome do anjo, era o anjo que tinha o meu nome. Eu era bem pequeno, eu tinha 7, 8, 9 anos, imagina. Ler um livro da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, como é que eu entendi aquilo? Não entendia, mas eu li. E eu lembro que eu ficava... E quando Rafael se revela, né? Na minha idade, quando eu li o livro Tobias, eu falava... Era uma cena apoteótica, assim, de revelação de quem é, de capítulo final de novela. E ele fala, eu sou Rafael, estou junto de Deus. Então, imagine entender que um anjo esteve ali direcionando, guiando, presente na vida de Tobias e Tobit. Tanto que São Rafael também é padroeiro dos viajantes, né, dos andarilhos, dos peregrinos, porque o acompanhou, além de se manifestar a medicina de Deus. Isso que eu ia falar, Rafael também está ligado diretamente à cura, não é? Sim. Na Sagrada Escritura, onde que isso aparece? No livro de Tobias. Eu não vou saber dizer agora o capítulo e versículo, mas ele cura o pai de Tobias, Tobit, né? Que ficou cego lá com as fezes lá dos pássaros, dos pombos. Rafael tá ligado à ideia de cura, e você falou de proteção também de andarilhos, peregrinos. Viajantes, né? Gabriel, ele caminhou. Gabriel como se fosse o porta-voz de grandes solenidades, o evangelho, ele é o anunciador da Boa Nova, né? E Miguel, o que entra em conflito direto com aqueles que fazem oposição a Deus na tentativa de ser Deus. Porque é interessante que São Miguel, que como Deus, o demônio tentou ser a semelhança de Deus, não quis servir. Aquele que não quer servir, ele quer ser Senhor. Então ele é expulso dos céus por São Miguel
E é justamente depois a serpente que vai fazer a oferta para a mulher. Não, vocês não morrerão, não, vocês não irão morrer. Pelo contrário, vossos olhos se abrirão e serem como deuses. O que ele não conseguiu ser é o que ele engana o homem e a mulher, dizendo que eles vão ser. Então, nós temos na expressão da Sagrada Escritura essa participação dos anjos de forma solene, né, grandiosa. E temos anjos que não têm seus nomes revelados. Ou melhor, suas maioria, funções. né? Sim. Os anjos que libertam Pedro da prisão, Paulo também. Esse anjo que intervém no sacrifício de Abraão com seu filho. Os anjos manifestados presentes no livro do Apocalipse. Enfim, nós temos a participação dos anjos de uma forma bem intensa. Então não é algo tão raro não na Sagrada Escritura. E também temos, os 6 meses que antecederam as aparições de Nossa Senhora de Fátima, um anjo que se declara como um anjo de Portugal. E daí temos... você está falando que realmente não temos uma devoção a Santos Anjos, mas eu acredito que está aumentando. O ano passado, se eu não me engano, no 7 de setembro, eu via muitos canais de internet, de perfis católicos, falando, vamos rezar pelo anjo da guarda do Brasil, né? Em referência ao quê? Aquele anjo que se apresentou. Em relação a isso que você fala de que tem aumentado, isso eu concordo. Inclusive, eu acho que esse ano vai ser um segundo grande boom que nós teremos aí na questão da Quaresma de São Miguel Arcanjo. O ano passado, até por ocasião da pandemia, nós tivemos assim uma explosão da devoção dessa piedade. Eu fiquei chocado com o número de canais que fizeram diariamente transmissões ao vivo da Quaresma de São Miguel. A Fraternidade não fez o ano passado, a Fraternidade São João Paulo II. Vamos fazer esse ano também. Você está falando vamos fazer um desejo ou já está desenhado, programado? Não, tá programado já. Isso é ótimo. Não, inclusive eu falei com o pessoal da televisão, falei, se ninguém for fazer... Eu faço. Faço de noite em casa, lá transmito de casa, mas a gente tem que fazer. E claro que a gente não vai conseguir a repercussão do Instituto Rested, da Madre Kelly Patrícia, também de outros canais grandes aí, mas o importante... Mas não precisa, Guilherme. Não, então, isso que eu ia falar. O importante é a gente fazer com que nas pequenas comunidades, com que nos rincões onde esses grandes canais de comunicação, de evangelização não chegaram ainda, que essas práticas devocionais e essa grande prática de piedade chegue. O que eu ouvi de testemunho o ano passado em relação à Quaresma de São Miguel Arcanjo foi uma coisa que me surpreendeu. E você me conhece já há muitos anos, você sabe que eu não sou lá muito dado a essas práticas devocionais assim, mas eu fiquei impressionado, padre. Fiquei impressionado mesmo. E o que eu percebo, está crescendo essa devoção aos Santos Anjos, porque eu acredito que as pessoas também estão percebendo que as situações do mundo não são mero acaso. De pandemia, a conflitos internacionais, a valores e as suas perdas e querendo mudar o que é imutável sobre a identidade do ser humano, sobre a sua criação, a sua imagem e semelhança do divino. E então o agir do maligno está ficando cada vez mais evidente. Então a gente também está se utilizando as armas do mundo espiritual para combatê-lo. Isso é muito importante, porque a ideia dos anjos ou desses seres espirituais, baseado muito em superstição, a gente já teve há muitos anos. Nós temos há muitos anos isso já existe. Agora eu vejo algo mais voltado à consciência de doutrina. Vou ter a devoção aos Santos Anjos como a igreja deseja que eu tenha, de fato. Coerente, intercessores, da qual eu dialogo com ele. Dialogar com o anjo da guarda não é nenhum sinal de esquizofrenia, é manifestação de uma espiritualidade, né? E falar, vem, me guarda, me protege, como a oração da igreja que nós iniciamos agora no nosso podcast, pedir que ele seja de fato um zelador de nossas vidas, aquele que nos guarda, aquele que nos protege.
Eu sempre que eu posso, assim, e tem algum conhecido, algum querido que tem uma criança, eu sempre gosto de dar uma medalha de um anjo da guarda, que é uma voltada para berço, que você coloca no Aham. berço ali. É muito importante já suscitar essa ideia da Deixa eu te devoção aos cortar um santos pouquinho para não anjos. perder a reflexão que você colocou aí. Esse aumento da devoção aos anjos da guarda, eu creio que isso é providencial no atual momento que a gente vive. Eu não tenho condição agora de falar com você detalhes sobre escatologia. Também eu acho que a gente deve tomar um pouco de cuidado com o excesso de previsões sobre o futuro acerca do que está por vir, e principalmente sobre aquilo que a gente chama aí de fim dos tempos, mas eu estou convencido, de verdade, eu, Guilherme, eu estou convencido de que nós teremos anos complexos pela frente. Sempre que a gente vê na Sagrada Escritura falando sobre essa realidade mais escatológica, três dimensões ou três fenômenos aparecem de muita clareza, com muita clareza: a fome, a peste e a guerra. A fome no mundo é uma coisa que a gente sabe como assola aí partes do planeta. A peste, por mais que nós já tenhamos vivido ao longo da história da humanidade momentos de peste talvez mais significativos do que nós tivemos agora com o coronavírus, e aí só para citar dois, a peste negra e no início do século passado a gripe Espanhola. espanhola. Mas até pela velocidade dos meios de comunicação, pela tecnologia, eu acho que o coronavírus impactou a humanidade como um todo de uma maneira única. E hoje, e aí eu falo hoje, eu não sei exatamente que dia que você está acompanhando essa gravação, mas estou falando hoje do dia que nós estamos gravando aqui. A gente tem um recrudescimento de tensões militares no Oriente Médio que tem me deixado muito preocupados mesmo. Ontem o secretário de Defesa do Estado de Israel, foi o secretário de Defesa, ele deu uma declaração muito sintomática em relação ao Irã, falando que o Irã está há 10 semanas do ponto de não ter mais volta em relação à bomba atômica, né? Que o Irã estaria 10 semanas de dominar a bomba atômica e de ter condições de produzir esse artefato nuclear sem que fosse possível fazer com que ele regredisse depois disso. E aí questionado se Israel estaria disposto a permitir que isso acontecesse, ele deu a entender que não, e aí foi feita uma pergunta mais objetiva para ele, se Israel estaria preparado para enfrentar uma guerra nesses moldes, e a resposta dele foi monossilábica e direta: sim, ponto. Ao mesmo tempo, hoje nós tivemos novos ataques ao norte de Israel, aquele grupo Hezbollah, que fica localizado no sul do Líbano, atacando Israel revidando. Uma série de navios foram sequestrados no Golfo de Omã. Mas por que eu estou falando isso? Eu não vejo perspectiva hoje no cenário geopolítico das tensões internacionais se arrefecerem. Eu não vejo o mundo caminhando para um momento de maior paz entre as nações, de maior comunhão econômica, para dizer o mínimo, e principalmente eu não vejo na área da saúde a humanidade livre dessa ideia de uma grande doença e de variantes e isso, aquilo. E eu acho que a devoção aos santos anjos, isso está sendo resgatado no momento onde, de fato, o ser humano se vê pequeno e necessitado de auxílio. Se a gente parar para pensar, padre, eu já te dou a palavra, o mundo está combatendo há 1 ano e meio uma grande pandemia, o mundo precisa cada vez mais combater a fome, o mundo precisa cada vez mais combater a violência, e somado a isso tudo,
o ser humano passou a enfrentar muito também a sua própria falta de sentido da sua existência. O que acontece? Você atende mais gente do que eu, você sabe do que eu estou falando. A quantidade de gente doente psicologicamente, afetivamente, e suicídios, isso e aquilo. As pessoas parece que estão percebendo que elas precisam de ajuda, que elas precisam contar com algo, precisam recorrer a alguém. Preciso me apoiar em alguma coisa. Preciso me apoiar em alguma coisa, é isso. Eu preciso recorrer a alguém. E nesse sentido, a providência de Deus, eu acho que tem se manifestado na direção mesmo de retomar essa devoção a esses seres espirituais, né? Que estão aqui para isso. Guilherme, assim, eu não gosto de entrar muito em especulação de fim dos tempos. Não, você sabe que eu também não tenho Porque se a gente olhar ao longo da história da humanidade, do cristianismo, os sinais sempre esteve presente. Uhum. Pai contra filho, conflitos naturais, terremoto, a pandemia, vírus, bactérias, enfim, tudo isso. Mas o que está acontecendo é que a gente já chega num ponto de tecnologia, a gente chega num ponto de poder bélico, de armas de destruição em massa, que não tem, de fato, esse retorno. E assim, chega a ser uma manifestação de uma burrice, uma ignorância muito grande. Porque quando eu destruo, eu não destruo um local, eu destruo todo o planeta, porque tudo causa um efeito, né? Bem ao estilo lá do efeito dominó, que se existe um impacto muito grande nas placas tectônicas nos mares, nas águas do Japão, depois vai ter um tsunami, vai ter um terremoto, enfim. Então quando a gente fala desse poder bélico aí, imaginar os filmes de Hollywood não tá tão distante não. A gente vê realidades bem visíveis. Foi em Bali, Beirute, qual o ano passado que teve aquela explosão? Aquela explosão foi no porto de Beirute, no Líbano. Beirute, né? Ali uma explosão. Aquela explosão foi... o modo como ela foi gravada de vários locais, né? Vários choca. Locais, sim. Choca, Sim. Então, e ali ela ainda não é uma proporção de uma arma. Não, aquilo é uma biriba. Aquilo ali é biriba. Não, mas a realidade é essa. Aquilo ali é uma biriba perto do que... E aí, vamos voltar para a questão da Sagrada Escritura ou as manifestações angélicas. É interessante que a gente faz, até uma espécie, sei lá, de nos confortar espiritualmente, uma associação dos anjos à ideia do anjo da guarda protetor. Mas na Sagrada Escritura, as bênçãos de Deus manifestadas com os anjos, mas também existe o peso da mão divina através dos anjos. Os anjos que vão ser portadores dos sinais de trombetas, os ais, né, os ais do Apocalipse, ai. E é interessante que quando chega, e a gente está próximo, daqui a pouco a gente vai começar os evangelhos apocalípticos de final do tempo comum para iniciar o advento. Nós temos sempre cenas em que o evangelho vai ser cenas tão impactantes que os homens vão desmaiar só de pensar, desmaiar de medo. Mas não desespere, não desista, erga a tua cabeça, verás a glória de Deus, e Deus sempre apresenta sempre fala de uma entrada solene de Deus com os seus santos anjos ao redor, o contemplando. Então os anjos sempre vão ser um sinal de esperança, mesmo em situações apocalípticas de grande impacto. Por quê? Porque compreender o agir do anjo é saber, Deus está perto. É claro, para nós Deus está presente, expressão eucarística no sacramento, é real sua presença, ele nunca nos abandonou, nunca se distanciou da gente. Mas quando nós falamos Deus está perto, com essa cena, nós queremos falar assim, tá chegando, coragem. Por quê? Porque se a gente parar para fazer uma leitura do mundo sem sobrenaturalizar, enlouquece.
enlouquece. Isso que você está falando do número de um desânimo profundo, de crise de ansiedade, chocado, de irmão. depressão, Nossa, eu tô chocado. É bem mais forte que o vírus, no sentido de contágio, contágio, de contaminação. Não tenho a menor dúvida. É muito presente, é muito presente. Hoje você falar, quem é que pode chegar e dizer? Eu não posso dizer, eu preciso sempre estar equilibrado. Eu não consigo dizer, olha, tranquilo, estou aqui com meus 30 anos dizendo que eu tenho total equilíbrio das minhas faculdades mentais. Não tenho essa autoridade para dizer. Eu falei assim, por hoje não. Hoje eu tô bem. Amanhã posso não estar tão bem, mas depois de amanhã eu vou lutar para estar melhor. Porque nós vivemos numa sociedade... Irmão, vou partilhar algo mais íntimo de nós dois e de um amigo querido, mas você vai entender. Você falou assim, eu não posso dizer que eu tô bem, um dia de cada vez, né? A gente chegou aqui, você vai lembrar dessa cena, a mãe do nosso profeta que tinha feito pastéis maravilhosos, e tava o prato aqui, eu cheguei, tava com fome, cansado, com sono, enfim, você sabe. Peguei um pastel, comi outro pastel, não sei se você reparou, eu acabei com um prato de pastéis que a mãe do nosso irmão tinha feito. Não reparei. Não reparei. E assim, você sabe que eu como rápido, e naquela velocidade do Guilherme se alimentar, aí sobrou um último pastel, você falou, come aqui, né? E de fato, eu estava bem satisfeito, não foi por educação que eu não peguei aquele último, mas eu estava bem satisfeito. Mas aí eu olhei aquele prato, cara, e eu lembrei da nossa vida de seminário. Eu, você, o Paulo e o Ricardo. Quando o Paulo fazia as refeições e o Ricardo na mesa pegava o Paulo para tirar aquele sarro e falava, Paulo, olha para esse prato de comida, Paulo. Você consegue louvar a Deus olhando para esse prato de comida? Esse prato de comida louva a Deus? Aí eu me lembro de um dia que o Ricardo virou e falou assim, Paulo, olha esse prato, Paulo. Você consegue olhar para esse prato que você se serviu e dizer Jesus Cristo é o Senhor da minha vida? Ou esse prato de comida é o Senhor da minha vida? E eu me lembrei dessas cenas de seminário e eu vi, cara, eu tava cansado, morrendo de sono, depois de uma semana bem pesada. Não posso dizer que eu tô nos meus melhores dias. E o que eu fiz? Em fração de quase segundos aqui, segundos não, mas minuto, eu descontei tudo no prato de pastel que a senhora, muito obrigado, aliás, a mãe do nosso profeta aqui, do Isaías, fez pra gente. Isso que eu acabei de fazer aqui antes da gente começar a gravar, isso tem sido a realidade de muitas e muitas e muitas pessoas. A gente está descontando a vida em séries do Netflix. O que tem de gente agora descontando a vida nas Olimpíadas, o cara literalmente, ele chega em casa, senta na frente do sofá e vara a noite vendo aquilo, quase que para desligar, para tipo, não, eu preciso sair dessa realidade. E bom que encaixou meio horário, preenche a minha madrugada. Vai. E assim, as pessoas estão fazendo das coisas e de situações senhores da sua vida. Gente que fala com todas as letras. Eu não vejo a hora de chegar à sexta-noite para eu sentar na frente da televisão e começar a maratonar a série, pipoca, e isso, aquilo, e só sair de lá no domingo. É o sextou famoso. E Guilherme, você usou uma expressão uma vez que eu dou risada e eu uso também. Cheguei numa fase da vida que agora só quero fazer amizade porque tá com a carteirinha do psiquiatra atualizada. Eu sempre falo isso, cara. Não, é verdade, só que, é claro, não menosprezar em momento algum a ajuda de um profissional. Só que a gente precisa também salientar que as pessoas começam também a projetar ao profissional aquele zelo para a sua espiritualidade. O que é um equívoco. Sim. O que é um equívoco. Mas nós precisamos também cuidar da nossa espiritualidade. Sem entrar naquele comentário até um tanto quanto antiquado, dizendo, na minha época eu não precisava de psicólogo. Basta ter Deus. Que isso chega a ser uma ignorância. Como se
alguma fragilidade da sua psique, da sua mente, seja falta de fé ou a falta do agir do poder de Deus. Mas nós precisamos cuidar também do nosso equilíbrio espiritual. E os santos anjos, nesse sentido, têm um grande auxílio. Um grande auxílio. Porque para você ter uma devoção aos santos anjos, passa pelo zelo de reconhecer que ele me vê, ele me olha, não como acusador, aquele raciocínio que você estava falando de reality show, mas como alguém que te vê para cuidar de ti. Deixa eu pegar esse gancho que você está falando, irmão. Olha só. Eu me lembro claramente a frase que eu falei para você, e eu tenho proclamado essa frase em alto e bom som desde a passagem aí de 2019 para 2020. As vésperas do Natal de 19 para 2020, eu tenho repetido isso com alguma frequência. Só entra na minha vida quem tá com psicólogo em dia. Inclusive, eu vou ser muito sincero, eu só topei fazer esse programa aqui com você nesses tempos, porque eu sei que a tua carteirinha tá em ordem. Atualizada. E o nosso cameraman aqui, o nosso produtor, tá me devendo o laudo médico dele. Tá, senão verdade. também tá me devendo o laudo médico dele. Senão também a gente já dá um jeito. Mas brincadeiras à parte, a gente sabe que a psicologia ajuda muito, e algumas das linhas de psicologia a pessoa acaba contando muito com o apoio daquele profissional, e é um risco também dentro da dinâmica do tratamento psicológico, A dependência. é de você criar dependência. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai no psicólogo, a gente tem uma conversa muito direta e objetiva acerca de questões que nos incomodam, e conforme nós vamos falando com esse profissional, aquilo nos ajuda a elaborar algumas questões. Tá. Essa mesma dinâmica precisa acontecer com o nosso anjo da guarda. Sim, concordo. E aí eu aproveito para falar do Padre Pio, e você conhece melhor do que eu, você consegue me ajudar nisso. O Padre Pio tinha um diálogo com seu anjo da guarda que ia até as pequenas coisas. E não era aquele diálogo de uma falsa piedade, no sentido ó anjo Meu do céu anjinho, que vem com a força dos terremotos sacudir a minha vida. Nem essa coisa angelical, quase gibi da Turma da Mônica, que aparece o anjo com o cabelo cacheadinho, o arco e flecha na mão. Meu anjinho frufrufru, tal. Não. Era objetivo. Olha, hoje você vai resolver essa questão para mim. É quase como que um chefe delegando função para quem o serve. Hoje você tem essa função para tratar, para resolver. Ele, quando ia se encontrar com alguma pessoa, ele pedia para o anjo da guarda dele ir à frente para falar com o anjo da outra pessoa para conseguir desamarrar, enfim. Eu fico imaginando a cena, como você falou, é quase meio esquizofrênico, mas não é real. Sim. Ó, eu tô no meu carro vindo aqui pro estúdio para gravar, ô meu anjo da guarda, chega antes lá, eu tô com fome, tô irritado, então dá um jeito de providenciar Guilherme, um pastelzinho. Eu peço meu anjo da guarda arrumar vaga para mim em estacionamento. E sem pudor. Não. Sem pudor. Vou contar. Essa eu preciso contar, cara. E assim, se você não acreditar em mim, liga pra ela depois e pergunta, cara. Um dos sinais mais claros que eu tenho que o meu anjo da guarda cuida, mas cuida muito, quando a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente sabe que o jeito que ela fala, as palavras que ela usa, né? E eu odeio shopping. E aquela ideia de arrumar vaga em estacionamento de shopping, pra mim, véspera de Natal, essas coisas, isso era morte pra mim. Cara, não teve uma vez de eu entrar em shopping e assim, eu passar a catraca, tá a entrada da escada rolante, bum,
eu tô passando, o carro vem, tá tirando o Tá lugar tirando. e eu entro. Eu posso chegar no shopping, cara, véspera de Natal, ter gente saindo pelo teto. Eu vou passar a catraca e vai ter uma vaga me esperando. E eu brincava disso com a Carol. E ela ficava louca da vida comigo porque ela dizia: para! Você sabe que ela abandonou a fé, né? Deixou de ser católica, mas ela falava: para! Você sabe que eu levo isso a sério? Você tá falando de um jeito, parece que teu anjo da guarda é flanelinha pra ficar guardando vaga pra você. Mas é real, cara. Sim, sim, É o sim, jeito que ele sim. tem de mostrar pra mim: olha, eu cuido de tudo mesmo. Ô, Guilherme, uma vez eu era seminarista e eu queria eu ia numa missa na paróquia Verbo Divino, alguma coisa, acho que não sei se é aniversário de oração para Deus, alguma coisa assim. Eu estava. Eu queria chegar no horário para poder colocar a batina e servir. Eu estava. Eu tava na Avenida Santa Amaro e tava muito trânsito. Até chegar o Américo Brasileiro, Alexandre Dumas, sempre Sim. troca ali as suas. É Alexandre Dumas. Até chegar o Alexandre Dumas, tava um trânsito intenso. Eu sei que eu tinha olhado no relógio, faltava. Não tô sendo dramático, faltavam 6 minutos para o horário do início da Santa Missa. Eu não olhei mais no relógio, mas pedi, fiz uma oração de da guarda, falei, eu queria chegar, queria servir. Não queria que a missa tivesse começado. Eu sei que não sei como, mas eu consegui naquele ônibus pegar o trânsito, teoricamente nada mudou, mas eu cheguei a tempo. É uma mística particular, de uma experiência mística particular, que assim, se a pessoa falar, tô escutando isso, não tô acreditando, eu falei, fique em paz, não muda a minha vida. Não é dogma de fé. Não é dogma de fé, não muda a minha vida. Não, a amizade continua, e se nem tem, não vamos manter desconhecidos Vamos mesmo. manter distantes. É, distante mesmo. Que vai terminar a pandemia, eu ainda vou manter distanciamento social. Mas foi uma experiência que eu lembro, que eu falei hoje da guarda. Eu queria chegar naquele horário. E cheguei. E cheguei com tranquilidade de me trocar, me vestir e participar ali daquela celebração, da Santa Missa. Você falou do Padre Pio, mas se a gente olhar para os santos, eles têm essa devoção, essa liberdade. Você lembra de outras histórias do Padre Pio, cara? Não, você jogou um negócio agora da história do Padre Pio. História de Padre Pio eu sempre conheço as mais famosas, assim. Os pormenores não conheço, não. Tem uma moça que eu conheci na São João de Brito, que eu fico sem graça do lado dela, porque ela tem um amor e um conhecimento de Padre Pio muito profundo. Eu não tenho, não. Não, Padre Pio é um fenômeno espiritual singular na história da igreja. Mas dentro da dinâmica dele com os santos anjos, o que me chama a atenção é isso. Ele sabe que os anjos, sabia, né? Que os anjos estavam aqui para nos servir, e ele não só contava, como eu acho que a melhor palavra era essa, ele usava isso. Sim, sim. E assim, a gente olha e a gente utiliza uma linguagem como se nós estivéssemos falando de um serviçal, ou coisa semelhante. Nas nossas imperfeições a gente faz esse olhar, a gente enxerga dessa maneira. Mas não é a natureza deles, é a alegria deles. Então, boa, vamos lá. Não é um serviçal no sentido humano de falar, mas eles estão para nos servir. E isso demonstra, em primeiro lugar, o amor enorme que Deus tem por nós. Em segundo lugar, a humildade e o senso de obediência a Deus dessas criaturas. Porque se você pegar o menor anjo dentro da hierarquia celeste e comparar com o ser humano, eu tava olhando aqui, eu tinha pegado. Não sobra nada da gente. Em sabedoria, em conhecimento, em graça, não sobra nada. E esse ser espiritualmente dotado de tanta graça, ele diz sim a Deus e ele vem servir um miserável. Não é bem definido, não é nada dogmático também, mas é nesse raciocínio que a gente começa a entender o agir do demônio como um anjo que não quis servir.
fez oposição a criaturas limitadas. Por quê? Seguindo aquele raciocínio aristotélico que São Tomás aprofunda, nós somos seres que, pela corporeidade, fazemos uma ideia de ligação com o mundo material, o mundo espiritual. Quanto mais apegado à matéria, mais distante de Deus. Começando dos vegetais, os animais irracionais, nós. Os anjos não têm a limitação da corporeidade, da matéria. Se eles não têm a limitação da corporeidade, eles têm um conhecimento bem mais profundo. Para nós chegarmos no nosso desenvolvimento do conhecimento intelectivo, eu preciso passar pelo conhecimento sensível. Eu sei que esse microfone existe, porque eu estou olhando para esse microfone, eu posso encostar, eu posso tocar nesse microfone, se ele exalar um cheiro, eu posso sentir esse cheiro. Enfim, eu preciso do meu conhecimento sensível, que é imperfeito, pode ter falhas, mas é a minha primeira via de conhecimento. Os anjos não precisam ver, os anjos não precisam tocar, os anjos não precisam escutar, como se eles dependessem dessa sensibilidade, porque eles não têm a limitação material, corpórea. Então eles são seres bem mais perfeitos, mais próximos de Deus, porque estão bem mais distantes da matéria. Então estes seres estão servindo a nós, que somos imperfeitos nesse raciocínio metafísico comparado a eles. Desculpa, só para não perder diante disso que você falou. É esse ser que, por amor a Deus, vem servir o miserável do Guilherme ao ponto de mostrar para mim que cuida de mim nos pequenos detalhes, até na porcaria da vaga de um estacionamento no shopping. Isso é amor demais, cara. Sim, sim. Isso é zelo demais de Deus e da parte deles também. E as pessoas não têm essa dimensão. Não tem. Eu não tenho, você não tem, nós não temos. Não é. Mas não chegamos, é o exatamente, aqui, chegamos supra-sumo da humanidade, não. Mas quando falo não tem, não se abre essa sensibilidade. Se faz importante. Fazer uma comparação esdrúxula aqui, mas eu nunca bati no meu cachorro, nada não. Mas ele já me estressou e olha, como só entre você, que ninguém tem que saber. Gente, momento tenso aqui, o padre tá falando do filho dele. Eu já teve um momento que eu fiz assim, vou nem falar. Ele me estressou, não sei o que ele fez, um chinelo, enfim, ele fez uma coisa bem estressante. Eu falei, não vou falar com ele. Não vou falar com ele. Não olhava, não dava atenção, não fazia carinho. Esse cachorro entrou em desespero. Ele queria atenção, ele queria fazer alguma coisa. E se eu maltratasse, eu nunca fiz isso, mas se eu maltratasse, não estou falando de violência, bater não. De assim, ignorar, não dar atenção. Ele vai insistir e querer minha amizade e querer me agradar. Se ele estiver cansado, eu falo, jogar uma bolinha, ele vai atrás da bolinha. Claro, com as suas devidas proporções e sem avacalhar. Os anjos têm essa questão também com a gente. Ele vai insistir em servir a nós por um amor, mesmo quando a gente o ignora, mesmo quando a gente o esnoba, ou, sei lá, no linguagem figurativa, mesmo que a gente os machucasse. Né? E eu sei que o nosso tempo urge, né? Tá correndo, mas uma outra coisa que eu acho importante é a gente perder um pouco essa dimensão também, no sentido utilitarista da questão. Eles estão para nos servir. A gente contou da questão da vaga e do Padre Pio, que determinava. Eu já usei caixa também, fila do caixa do supermercado. Funciona bem? Funciona. Lógico, a gente tá brincando, né? Mas o Padre Pio determinava algumas funções, alguns problemas para o anjo da guarda resolver. Mas a gente não pode perder de vista que muitas das graças que Deus nos concede passam pelas mãos dos anjos e do nosso anjo da guarda. Eu não gosto dessa expressão, canal da graça, mas é mais ou menos assim. Se a gente tem um relacionamento fecundo com os anjos da guarda, as bênçãos de Deus, elas têm um caminho livre, um caminho mais
querido por Deus, para usar essa expressão, de chegar até nós. E muitas das graças que nós almejamos, agora eu estou falando de graças espirituais mesmo, maior comunhão com Deus, maior fecundidade na oração, superação de alguns pecados, tanto mortais quanto veniais. Essas graças espirituais, elas estariam mais próximas de serem alcançadas por nós com uma devoção maior aos anjos da guarda. E aí é que entra algo que eu acho importante a gente falar. E sempre que eu comento alguma coisa sobre oração, eu gosto de falar disso. Nós seres humanos, padre, a gente é muito... Como nós somos matéria, nós somos muito concretos em algumas questões. Você falou do Ralph agora. Você demonstra carinho pelo Ralph de maneira objetiva. Você gasta tempo com o Ralph. Sim, sim. O Ralph, quando eu tenho a oportunidade de estar lá na sua casa, ele demonstra carinho por mim de maneira muito objetiva também, até indevida. Isso, sim. E gasta tempo comigo. E nós precisamos nos convencer disso. A gente precisa gastar tempo com o nosso anjo. Do mesmo jeito que ao me dirigir à Virgem Maria pelo rosário, eu estou gastando tempo com a Mãe de Deus, a gente precisa gastar tempo com o nosso anjo da guarda e com os santos anjos de maneira geral. E é por isso que eu acho que a Quaresma de São Miguel também tem um papel importantíssimo nisso. Por quê? Porque a hora que a gente tem lá os 40 dias de oração e as práticas de piedade voltadas para esse período, nós estamos gastando um bom tempo voltando o nosso olhar, voltando o nosso coração, voltando a nossa atenção para essa realidade espiritual. É decidir mesmo. Sim, sim. Eu acordo de manhã, eu saúdo a Deus, eu saúdo a Mãe de Deus, eu saúdo Nosso Senhor Jesus Cristo, né, a Trindade, e eu tenho um diálogo com o meu anjo da guarda. Hoje as pessoas estão muito organizadas e é planner para cá e metas para lá, e a gente vai em umas papelarias, vários planners bonitinhos, agenda da semana, agenda do mês. Então, a gente precisa criar o hábito de fazer o nosso planner com o anjo da guarda. Ó, o que a gente tem para tratar hoje? Não, sim, ótimo. Eu quando acordo, geralmente eu falo, Senhor, obrigado, não merecia, mas eu acordei, mais um dia de vida. Não merecia, não queria, mas eu acordei no seu caso, né? Enfim. Quando eu ando na casa, eu falo assim, obrigado, essa casa tá inteira, não foi assaltada, não foi roubada. E eu falo isso com os anjos. O Ralph tá vivo. O Ralph tá vivo. E assim, e quando eu vou sair de casa... Eu falo com os anjos, em relação ao Ralph, que é o cachorro, eu já falo direto mais com o São Francisco. Eu acho que o serviço, a entrega o delivery é bem melhor, né? Mas eu tenho essa piedade sem nunca entrar em uma crise imaginando que eu tô ficando louco, surtando, mas é experimentar que o mundo espiritual ele é real. Eu insisto nisso. Eu insisto não para convencer ninguém, mas sempre para estar presente aquilo que eu acredito. E se ele existe, se ele é real, tem a comunicação, né? Pode ser que um dia, se a gente olha as aparições de Nossa Senhora, muitas vezes os videntes relatam que ouvia Nossa Senhora e ela não precisava mexer os lábios, né? Ou seja, é uma comunicação que já não tem limites da corporeidade, né? Então fala a alma, fala o coração. E eu faço desse mesmo raciocínio ao meu anjo da guarda. Então nesse mesmo raciocínio ele me escuta, eu sei que ele me escuta. Ele me vê. E você estava falando do rosário, quem reza o rosário, não sei. Pode parecer... meio uma bobagem, não digo bobagem, mas algo muito simplista. Mas para mim, quem reza o rosário já tem uma intimidade com os anjos. Porque rezar o rosário é uma experiência de você estar junto dos anjos, fazendo o que os anjos já fazem de melhor. Contemplar a face de Deus e, com certeza, estar ao redor da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos. É que eu sou meio pragmático nesse sentido, você sabe, né? Para mim, pão, queijo é queijo, missa é missa, oração mental é oração mental. Eu tenho essa dificuldade de
Eu não saberia formular exatamente assim essa minha dificuldade, mas você convive comigo, você sabe do que eu estou falando. Mas eu queria falar de uma outra coisa aqui para a gente terminar, irmão. Vocês que acompanham o nosso canal, eu não tenho filhos. O padre Rafael tem o filho dele, o Ralph. Qual que é a raça dele mesmo? Golden. Golden Retriever. Mas não é brincadeira não, gente. É mais amado do que muito filho por aí. Mas o mais próximo que eu tenho da ideia de filho são os meus sobrinhos e os meus afilhados. Sim. E graças a Deus, Deus foi muito generoso comigo. Tenho mais de 10 afilhados aí. E meus 3 sobrinhos. Os meus 3 sobrinhos, a Bianca tá com 8, o André está com 4, a Isa tá com 2. E eu sempre confio a vida deles aos anjos da guarda de cada um deles. Peço mesmo para que os anjos tenham zelo pela vida e pela alma dessas crianças. Por que eu estou dizendo isso? As nossas famílias seriam diferentes se as mães tivessem consciência do poder da intercessão de uma mãe pelos seus filhos através dos anjos da guarda. Aquela ideia de que quando você tem o seu filho saindo de casa, a mãe pede que o anjo da guarda acompanhe e quase confiando aquela missão, que o teu anjo da guarda te acompanhe e na dúvida, o meu anjo vai junto também para garantir o reforço. Sim, lá. Me vira aqui sozinho, vai lá. É isso, Sim. É isso. Eu tenho certeza que se a gente tivesse consciência da fecundidade desse tipo de devoção, as nossas famílias seriam diferentes, cara. Aí eu falo da cultura pop que deturpa um pouco dos anjos. Tem aquele filme Cidade dos Anjos. Já viu? Não me lembro. É antigo, né? City of Angels, alguma coisa assim. Que é uma atriz loira, Meg Ryan. E um dos eu sei qual é, mas eu não lembro se eu vi ou não, cara. Um dos anjos é aquele ator... Olha que fase que eu tô, irmão, na vida. Já não lembro se eu vi ou não um determinado filme. Enfim, o anjo que acompanha a moça lá, ele se apaixona por ela e quer deixar... ele deixa esse anjo, se torna ser humano e ela morre. Contei o final do filme, tá? Ela morre atropelada, ela tava de bicicleta, ela morre num acidente, enfim. Então, essa ideia dos anjos que os acompanhou tanto que se apaixonou, teve a oportunidade de virar um ser humano e a amada morre. Fica até. Não é de comédia o filme, não. É romance. Nossa, os anjos são seres bem superiores, são perfeitos, né? E ao falar dessa beleza, nós conseguimos entender, e quando falo entender, né? Especular sobre o maligno, que não quis submeter a servir a nós, que trazemos a mais semelhança de Deus, algo prerrogativa que os anjos não possuem. Muitas vezes a gente supervaloriza a ação do mal, justamente também porque a gente ignora o poder do bem, o poder dos santos anjos de nossas vidas. Pai Nosso, Ave Maria, orações labiais, né, fixas que nós devemos ter presente, e a oração da guarda, particularmente, também está presente. Sim. Suplicar ao Santo Espírito, São Miguel Arcanjo, defender-nos do combate, enfim. Espero que nossa partilha tenha sido enriquecedora, né? E, de fato, falar dos santos anjos é sempre algo muito agradável. A gente vai voltar sempre a esse assunto. Eu me diverti, cara. Eu vou te falar que dos que a gente gravou, eu gostei. Gostei mesmo. Vamos ver se na outra semana a gente sistematiza um pouquinho a questão da hierarquia. Perfeito. Pra quem tá aí, beleza? Perfeito. Então, obrigado por ter nos acompanhado. Se você tiver a oportunidade, envie esse vídeo para alguém que não conhece os anjos ou queira conversar sobre os anjos. E pode curtir, pode se inscrever. Isso ajuda a atingir o maior número de pessoas. E fico aqui encerrando com a benção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pertença aos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e da Virgem Maria, Rainha dos Anjos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que os anjos nos acompanhem. Amém.